Alô, meus queridos amigos, irmãos da Casa dos Humildes, boa noite. Estamos aqui em mais uma sexta de estudos. Hoje vamos estudar juntos sobre um tema espetacular, né? A reencarnação através dos milênios. Vamos, desde a antiguidade, passando pelos dias de Jesus, até a época inovidável da revelação espírita, vamos fazer uma abordagem num voo rasante pelas civilizações, né? Sobre essa ideia magnânima que é um postulado dos principais da nossa querida e amada doutrina espírita. Mas antes, convido vocês a fazermos juntos uma oração de agradecimento por mais uma reunião nossa aqui na nossa querida Casa dos Humildes. Então, nesse momento, iniciamos a nossa reunião, agradecemos a Jesus, o governador espiritual do planeta Terra, ele que pessoalmente comanda, define e decide o processo reencarnatório aqui no orbe terrestre. Obrigado, Jesus, por essa lei magnânima da palingenesia, do nascer de novo, essa lei que faculta ao espírito imortal a construção da sua evolução através da noite dos tempos. Então, obrigado, Senhor Jesus, pelo nosso corpo, por mais uma vinda ao orbe terreno, e que possamos aproveitar essa oportunidade e ganhar a reencarnação. Então, com o coração agradecido e pedindo permissão a Jesus, iniciamos a nossa reunião de estudo da noite de hoje. Meus queridos e amados irmãos, vamos começar. Eu falei que a gente vai passear pelas civilizações, por vários conceitos, mas eu queria iniciar, claro e evidentemente, esse tema da reencarnação com Jesus, os dias do Evangelho, e esta que foi, para mim, de todas, a maior aula que alguém já deu sobre reencarnação. Então vejamos como foi. Vamos entrar nesse túnel do tempo, um túnel do tempo espírita, um túnel do tempo cristão, e rememorarmos aquela noite bela em Jerusalém. Então, vinde comigo, vamos adentrar aquela cena. Existia a Torre Antônia em Jerusalém. Dessa torre se observava toda a cidade. E naquela noite, a torre estava deserta. O vento frio soprava na cidade em repouso. Da torre se via algumas pessoas apressadas, correndo para irem para os seus lares. O vento frio soprava e alguns notívagos apressadamente mergulhavam nos seus lares, já com as portas e janelas fechadas. A cidade de Jerusalém em repouso. Jesus se encontrava na casa de amigos, esperando alguém que viria para uma entrevista. Aquela entrevista, meus queridos irmãos, ele concedera prazerosamente. Recebeu o pedido e, como quem desejava também aquela entrevista, aqueceu prazerosamente. Quem seria este que iria entrevistar Jesus? Vamos lá. Havia no Sinedrim 70 doutores da lei. E queremos tratar com vocês sobre um desses 70 doutores da lei. Desses 70 doutores da lei, havia um jovem doutor, um jovem, apesar dos seus
50 anos, é que os membros do Sinédrio todos tinham idade avançada. Mas apesar de ter 50 anos, Nicodemos, Nicodemos, era o mais jovem dentre aqueles respeitáveis mestres. Então, Nicodemos era membro do Sinédrio, era severo na interpretação da lei, cumpria com zelo os seus deveres, era um homem de bem. E, além de fazer parte do Sinédrio, ele ocupava a alta corte do Sinédrio. Nicodemos ouvira falar de Jesus. Todos ali, meus queridos irmãos, que estavam reencarnados naquele momento histórico, exatamente naquela localidade, sentiam algo de maravilhoso no ar. Nicodemos também sentia essa psicosfera de luz. Nicodemos ouvira falar de Jesus, da beleza da sua mensagem, das suas curas. E Jesus se encontrava ali em Jerusalém. Ouvi-lo-ia, o receberia para essa entrevista. Então, Nicodemos vai ao encontro de Jesus. Um amigo o leva além dos muros da cidade, no Vale do Cédron, onde Jesus esperava Nicodemos para essa entrevista. Quando chega lá, Nicodemos não pôde palpitar a emoção. Quando ele olha para Jesus, sente no coração que já conhecia Jesus. Nicodemos reconhecia Jesus. Jesus também identificou Nicodemos. É que, meus queridos irmãos, aquela entrevista não fora marcada aqui na terra, ela fora adredemente preparada e marcada nos planos celestes. Então Jesus identifica Nicodemos, mas Nicodemos tenta recordar na mente e no coração onde vira aquele rabi, mas ele não se lembra. E eu pergunto a vocês, meus queridos irmãos, por que Nicodemos não se lembra de Jesus? Por causa do véu do esquecimento que acompanha o espírito reencarnante. E por causa do véu do esquecimento, ele fica, eu conheço esse homem. E vejam bem que cena bucólica, linda, naquele silêncio da madrugada, os lampadários de prata, senta-se à mesa, Nicodemos, Jesus, acompanhados pelo amigo de Nicodemos e por um jovenzinho, João, de apenas 15 anos de idade. Vocês aguardem aí que a gente vai ver a presença daquele jovenzinho, que é muito importante. Ele não está ali por acaso. Vejam como Jesus cuidava de tudo. Então, Jesus pede para que Nicodemos comece a entrevista. E Nicodemos inicia a entrevista assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus já estiver com ele. Vejam bem que Nicodemos começa a entrevista com um elogio à pessoa de Jesus. E Jesus não precisa de elogio. Então Jesus imediatamente interrompe Nicodemos e diz: Nicodemos, Nicodemos, que queres tu de mim? Como quem diz: homem, vamos à entrevista. E Nicodemos começa de uma forma maravilhosa, né? Senhor, o que é mister para gozar as delícias do reino de Deus? Ao que Jesus responde: em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos olha para Jesus, algo surpreso, e diz: mas Senhor, como posso nascer de novo
Como, porventura, pode eu, sendo velho, posso eu, sendo velho, entrar no ventre de minha mãe e nascer por segunda vez? E Jesus começa ali a dar uma aula extraordinária. Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Pessoal, muitos aventam que Jesus, nesse momento, está se referindo ao batismo. Mas não é de forma alguma. O batismo, inclusive, tinha outra acepção nessa época. Jesus falava para Nicodemos e toda aquela região era banhada pela cultura grega. E desde o grego antigo, desde a Grécia antiga, sabemos que a água é o símbolo criador da vida física. É o principal fundamento da vida material. Então, aquela região que era banhada pela cultura grega sabia disso. Então, quando Jesus se refere àquele que não nascer da água e do Espírito, a água representa o corpo material. O Espírito, o dono do corpo, temporariamente. Aquele que não nascer da água e do Espírito, água é o principal elemento criador da vida física, símbolo da vida material, tanto assim que o nosso corpo carnal é composto de 70% de água. Vejam que aula maravilhosa. E Nicodemos fica admirado e Jesus diz: aquele que não nascer do corpo e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido do corpo é corpo. O que é nascido da carne é carne. Pessoal, vejam bem. O que é nascido do corpo é corpo, o que é nascido da carne é carne. Tal qual a doutrina espírita explica. Os nossos pais só dão a herança genética, a herança física. Claro que também alguns caracteres psicológicos, né? Mas os nossos pais só dão a herança genética. Eu, por exemplo, tenho essa careca desbragada do meu pai, mas tenho esse sorriso maravilhoso da minha mãe, não é? Para contrabalançar. Então, vejam bem. Então, que é nascido do corpo é corpo, que é nascido da carne é carne. Os pais só dão a herança genética. Tanto assim que temos pais geniais com filhos medíocres. E a recíproca é verdadeira também. Filhos geniais vindos de pais medíocres. Então vejam que aula. Nicodemos olhava para Jesus admirado. Jesus percebeu e disse: não te admires, Nicodemos. Eu te disser, importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pessoal, vejam que maravilha, não é? O Espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Tal qual a doutrina espírita nos explica. O Espírito sopra onde quer. Há um preparo da reencarnação. Então ele vem ali, no seio daquela família. Ninguém sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem, o seu passado, as suas reencarnações, nem para onde ele vai, o que ele vem realizar na Terra. Tanto que Khalil Gibran dizia, né, que o futuro dos nossos filhos não podemos, nós os pais, ver nem sonho, porque estão na mansão do amanhã, que nem em sonho podemos penetrar. Então não sabemos, né, esse espírito que sopra, de onde ele vem, nem para onde ele vai, o que veio realizar na Terra. Que aula! E Nicodemos, naquele momento, no arrobo, diz: mas, Senhor, como pode suceder isso? Essa é uma passagem que eu sempre cito, né? Eu digo, se não fosse Jesus, que Nicodemos tendo aquela aula, e fica, Senhor, como pode isso? Aí eu digo brincando, né, que Jesus perdendo a paciência, mas eu não posso falar assim de Jesus, né? Se fosse qualquer outra personalidade, eu falaria. Mas Jesus, com mais veemência, com mais ênfase, não é? Nicodemos retrucando, Jesus disse: como Nicodemos? Sois mestre em Israel
e não sabeis dessas coisas? Porque o Sinedrim, os judeus conheciam a Cabala ou a Cabalá, que falava na tradição dos antigos a respeito dos renascimentos. Então, conheciam os mistérios egípcios, a metempsicose, os mistérios dos Eleuses e também a doutrina dos gregos e dos hindus a respeito das vidas sucessivas. Então, Jesus estava certo. Como sois mestre em Israel e não sabeis dessas coisas? Então, naquele momento, vejam bem, Jesus se encontra de pé. A palavra vibra nos lábios emocionados do Rabi. Jesus se levanta porque Jesus, naquele momento, não fala mais apenas para Nicodemos. Jesus fala para a humanidade inteira, para a humanidade do porvir. Jesus fala para o futuro. Quando Jesus diz, se vos falo das coisas da terra e não me compreendes, como me crereis quando eu vos falar das coisas do céu? Vejam bem, que maravilha, não é? Se vos falo das coisas da terra, não me compreendes, como me crereis quando eu vos falasse das coisas do céu? Pessoal, que a reencarnação, a lei da terra. Prova disso é essa obra notável do querido médico ali que já teve na Casa dos Humildes, né? Essa obra é até autografada. Ele autografou para mim, né? Bruno, com carinho, esse breve estudo desse Andoli Júnior. Então, a reencarnação como lei biológica. Livro notável desse grande médium da AME, Associação Médica Espírita do Brasil, Dr. Décio e Andoli Júnior. A reencarnação como lei biológica, por quê? Porque é uma reencarnação, uma lei da Terra. Então vejam bem que maravilha, né? Se vos falo das coisas da Terra, não me compreendes. A reencarnação com a lei da Terra. Como me creria se vos falasse das coisas do céu? Aquelas revelações todas que André Luiz trouxe depois. Né? Por isso que Jesus disse, teria muito a vos dizer, mas vós tendo ouvidos não ouve, tendo olhos não veem. Eu pedirei ao Pai, ele enviará um outro Consolador, que lembrará tudo que eu tenho dito e ainda dirá muito mais. Por isso, se ele dizia ali, Nicodemos, se que falo das coisas da terra não me compreendes, a lei da reencarnação, como diz o Dr. Décio, uma lei biológica, que dirá se eu vos falasse das coisas do céu, essas revelações do plano espiritual. Né? Então, o Rabi está de pé, a entrevista está concluída e Nicodemos, emocionado, se despede beijando as mãos do Rabi e, embrulhado no manto, desaparece na noite fria, meditando em tudo de belo e grandioso que acabara de ouvir. A lei da reencarnação, meus irmãos, foi ensinada nessa aula memorável pelos lábios sublimes de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa aula sobre a lei da reencarnação decifraria os enigmas da vida pelos tempos do porvir. Mas por que a presença de um jovenzinho de 15 anos de idade, João? Exatamente por isso, porque era um jovenzinho de 15 anos de idade. Eu explico, pessoal, vejam bem. Eu, Bruno Tavares, se vocês me perguntarem coisas de 1 ano, 2 anos atrás, eu preciso de muito esforço. Eu talvez me esqueça algumas coisas de 2, 3, 4 anos atrás. Agora, se vocês me perguntarem coisas dos meus 12, 13, 15 anos de idade, é impressionante. Tudo está gravado, indelével. Eu me recordo imediatamente. Por quê? Porque o jovem nessa fase está na fase da despreocupação. Então ele tem a mente panorâmica. Ele grava tudo. E João era o discípulo amado, o único que botava a cabecinha no peito de Jesus. Vejam bem. E Jesus
leva João, jovenzinho, e ele, naquele momento, está anotando na sua memória espiritual, e mais tarde, depois da partida do Rabi, já homem velho, João é o único que narrará esse diálogo de Jesus com Nicodemos no seu Evangelho, no capítulo 3, versículo 1 a 15. Por isso a presença de João ali. Então, a lei da reencarnação foi ensinada por Jesus. Agora sim, meus queridos irmãos, a gente podia encerrar o estudo na noite de hoje. Para nós espíritas, bastaria essa aula de Jesus. Mas acontece que a humanidade está adulta na sua intelectualidade. E não basta apenas crer. Ela quer saber por que crer. Então, vejam bem. E a doutrina espírita responde a esses porquês. Se para nós já bastaria essa aula de Jesus, mas para outros irmãos nossas humanidades, eles merecem sim, porque honestamente cogitam dos porquês, e vamos, com a doutrina espírita, responder aos porquês. A lei da reencarnação faz parte da lei de renovação do próprio universo. A lei da palingenesia desde os gregos. A palavra palingenesia significa, vejam bem, palin, novo, genesia, nascimento. Então, a doutrina do nascer de novo, do novo nascimento. Então, vejam bem. Então, o que é que acontece? A doutrina da palingenesia era conhecida, a doutrina das vidas sucessivas, pelos hinduístas, budistas, druidas, depois, mais na frente, pelos teosofistas, rosacrucianos. Alguém aqui podia aventar, mas a igreja não aceita. Meus queridos amigos e irmãos, aí eu queria trazer aqui uma informação. Eu, quando tenho a fonte, eu cito. Embora a gente, através dos anos, a gente fica com a bagagem de informação, mas sempre quando eu tenho a fonte, eu cito para vocês. Leiam esse grande clássico da literatura espírita, A Reencarnação, do querido Gabriel Delany. Então, nessa obra notável, o Gabriel Delany responde a essa inquirição. A igreja não aceita hoje, mas já aceitou um dia. Então, Santo Agostinho, em suas confissões, pregava a reencarnação. Porfírio, cheio de idealismo, pregava do púlpito, como estamos fazendo aqui nessa live agora, pregava a reencarnação. Orígenes propõe a sua doutrina, a doutrina de Orígenes, toda ela fundamentada na reencarnação. Jâmblico e Próclus, outros grandes pais da igreja, também pregavam a reencarnação. Vejam bem, todos os primeiros padres, os grandes pais da igreja, afirmavam a realidade da reencarnação. Santo Agostinho, Porfírio, Orígenes, Jâmblico, Próclus. E por que não aceitou? Porque o imperador Constantino, veja bem, o segundo concílio de Constantinopla, considera a doutrina da reencarnação como uma doutrina herética. Ele não podia aceitar, não é? Que a alma de um nobre podia voltar como um plebeu. Então, naquele momento, quando o cristianismo está crescendo, ele não podia mais reter o cristianismo. E aquele ditado, quando você não pode com o inimigo, você se alia a ele. Então, vai ser criada a Igreja Católica, que significa universal, apostólica, dos apóstolos, e romana. O romano não precisaria, né? Mas é exatamente para ficar adstrita ao Estado romano. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas Constantino não aceitava a ideia da reencarnação. E no segundo concílio de Constantinopla,
foi considerada doutrina herética. Então foram muitas forças contra essa ideia libertária da reencarnação. Mas a igreja já aceitou um dia. Então vejam bem, a Inquisição combatia aqueles que acreditavam na reencarnação como hereges. O querido Hermínio Corrêa de Miranda, nessa obra aqui notável, Os Cátaros de Heresia Católica, vejam bem, ele narra que toda aquela comunidade, aquele povo, os cátaros, por acreditarem na reencarnação, por exercerem a mediunidade em contato com a natureza, por serem um povo frugal, vegetariano, mas a ideia de reencarnação era o ponto principal. Toda essa população, homens, mulheres, velhos, crianças, foram dizimados como hereges, mas o querido Hermínio Corrêa de Miranda, do seu libelo, que essa obra é um libelo, Os Cátaros de Heresia Católica, ele diz a maior verdade. A verdadeira heresia não era dos cátaros, era da Igreja Católica. Os católicos ali, naquele momento, foram os verdadeiros hereges. Então vejam bem. Mas Allan Kardec é genial, porque é Kardec que vai tirar essa ideia da reencarnação da noite dos tempos. E com a doutrina espírita, Allan Kardec vai explicar a reencarnação com bases racionais. A doutrina espírita explica, é a única que explica a justiça divina através da reencarnação com lógica científica, provando que o homem, a nossa vida não começa no feto, na concepção. Não, mas eu sou um somatório de várias experiências, várias etapas, várias vidas. O Espiritismo vem iluminar a psicologia, exatamente mostrando que a vida não começa na fecundação fetal. Então, a Terra é uma grande escola. O Espírito vem aqui nessa escola e veste uma farda, que é o corpo. Se a sala de aula é no Japão, meus queridos amigos, a farda é toda amarela. Se a sala de aula é na África, a farda é toda preta. Se a sala de aula é na Alemanha, a farda é toda branca. Mas se nós viermos uma escola pública de primeira grandeza como o Brasil, então temos fardas de todas as cores. Preta, branca, amarela, vermelha, com cabelo, sem cabelo. Então, veja bem, a Terra é uma grande escola. Então, o Espiritismo vem iluminar a psicologia, mas vem também iluminar as ciências médicas na área da biogenética e da embriogenia. Não é difícil, pessoal. Eu vou trazer um exemplo bem simples. Ilumina a medicina nas áreas da biogenética e da embriogenia, mostrando que o corpo não é um veículo propriamente independente do espírito, mas é a reprodução exata do espírito através dessa câmara de materialização que vocês têm, vocês mulheres, que se chama o útero materno. Então vejam bem. Então o espírito se prepara no plano espiritual para vir no útero materno, se materializar, se corporificar durante 50, 60, 70, 80, quantos anos Deus permitir. Mas eu queria trazer aqui uma coisa muito interessante, essa preparação que o querido Hermínio Corrêa de Miranda, esse grande estudioso. Pessoal, vejam bem, como é importante. Essa revista eu tenho desde 1992. É uma revista reformadora, antiga.
Eu guardo essas coisas, né? Eu tenho uma caixa onde eu guardo tudo, esses papéis velhos, né? Mal cheiroso, né? Já tão cheiro de coisa guardada, né? Porque um dia a gente precisa, né? E é muito interessante. Então veja bem o que diz aqui o nosso querido Hermínio Miranda, e eu vou ler, embora eu não trouxe nem óculos aqui hoje, né? Semana passada eu li muito aí, trouxe o óculos, mas dá perfeitamente para ler. Vejam bem aqui vocês, tá? Então diz o querido Hermínio Corrêa de Miranda que em determinados detalhes da reencarnação há interferência dos técnicos espirituais. Se o indivíduo se preparou para ser cantor lírico, terá toda a adequação das cordas vocais, laringe, pulmão, caixa torácica. Se preparou para ser, vejam bem, para ser um cantor lírico. Então você imagina Pavarotti, né? Então veja bem, Carreiras, Plácido Domingos, Caruso, então, grandes tenores, antes de reencarnar tiveram toda uma preparação das cordas vocais, da laringe, da caixa torácica. Se vinculado à atividade intelectual, os professores terão ativado os centros cerebrais que lhe favoreçam o raciocínio. Aí vejam bem a sensibilidade do Hermínio Miranda. Vejam o exemplo que ele vai trazer aqui. Ele conta que certa feita, numa excursão da seleção brasileira de futebol Europa, o jogador Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé, esteve em famosa clínica médica a título de estudo. Foi examinado por fisiologistas e fisioterapeutas, nosso querido Pelé. E esses fisiologistas e fisioterapeutas concluíram, admirados, que sua estrutura física era perfeita para a prática do esporte, particularmente para o futebol. Então preste atenção agora o que Hermínio Corrêa de Miranda vai falar aqui, né? E depois eu vou fazer um comentário sobre isso. Veja bem, o Hermínio está certo. Veja bem o que ele disse. Por tudo que fez como jogador, pela sua genialidade, talento, eleito pela crítica internacional como atleta do século e pelo povo como rei do futebol, podemos dizer que se trata de um espírito com uma tarefa no esporte, envolvendo particularmente a delicada questão dos preconceitos raciais. Eu concordo. Pelé foi eleito pela crítica internacional como atleta do século, considerado pelo povo como rei do futebol. Então, na opinião do Hermínio diz que trata-se de um espírito que veio com uma tarefa no esporte, envolvendo particularmente a delicada questão dos preconceitos raciais. Veja bem, até aquela coisa hoje que o politicamente correto não permite, mas que as pessoas diziam, né? Quando não gostavam de Pelé, né? Então, onde esse negro chega, as portas se abrem. Né? Mas é verdade. Mas vejam bem, isso mostrando que o valor de uma pessoa não está na cor da pele, mas sim naquilo de grandioso que ela pode realizar. E Pelé era assim mesmo. Né? Ele veio com essa tarefa nas delicadas questões dos preconceitos raciais. Agora, atentem bem, porque aí alguém já pode estar pensando, né? Alguém pode dizer, olha, o Pelé teve um problema de uma aceitação da paternidade de uma filha. Pessoal, o que nós sabemos disso da intimidade das pessoas, mas a gente sabe disso. Eu sei, feito vocês, através da imprensa. Como sei também do apoio que ele deu. Jamais escondeu o apoio que ele deu ao filho Edinho, que era goleiro, né, envolvido com as drogas, que agora saiu, cumpriu sua pena, trabalha no Santos Futebol Clube. Então, vejam bem. Claro, a admiração que eu tenho pelo outro rei, Roberto Carlos, né, que reconheceu o seu filho,
Mas o que é que o Hermínio diz é que eu queria pensar aqui. Não é que Pelé é um espírito em missão. Vejam, o que ele diz? Tarefa. Um espírito que vem com a tarefa nas delicadas questões dos preconceitos raciais. Veja bem, Pelé foi um exemplo de atleta, diferente de tantos outros, de outros países, irmãos, que a gente não quer falar. Pelé foi um exemplo na sua conduta enquanto atleta, né? Então, vejam bem, então o espírito se prepara antes da reencarnação. Vamos falar agora aqui sobre os casos de reencarnação. Os 3 maiores pesquisadores do mundo são o professor Ramendra Nath Banerjee, da Universidade de Rajasthan, o professor Ian Stevenson, da Universidade de Duke, e o querido Hernani Guimarães de Andrade, dos maiores estudiosos de reencarnação, está entre os 3 do mundo. E ele fez até um pouquinho mais que os outros, a gente vai ver por quê. Pessoal, eu vou citar aqui, já vou adiantar, vou citar hoje a obra, a informação do Hermínio, inclusive em contato com Chico Xavier, né? Que o Hernani Guimarães de Andrade é a reencarnação, aqui no Brasil, do espírito Lavoisier. Aquele mesmo que dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então Lavoisier reencarnou entre nós, se dedicou à psicobiofísica, ao estudo da reencarnação, à parapsicologia, o grande Hernani Guimarães de Andrade, né? Mas vamos começar pelo professor Ian Stevenson. O professor Stevenson viajou o mundo, estudou milhares de casos de crianças, de adultos também, mas se lembrava de reencarnação passada. E ele lançou esse, que é um best-seller, 20 casos sugestivos de reencarnação. Tá? Então vejam bem, que aqui tem o nome de reencarnação, 20 casos, na tradução portuguesa. Então, 20 casos sugestivos de reencarnação do Dr. Ian Stevenson. Que homem maravilhoso, né? O Dr. Ian Stevenson estudava essas crianças, né? E ele tinha uma fã, e vejam bem o valor da doutrina espírita. Então, Ian Stevenson uma vez falou com um guru indiano e disse: olha, eu queria que você me explicasse, conversasse muito comigo a respeito da reencarnação, porque eu creio que essa ideia da reencarnação pode reformar a humanidade. Quando ele falou isso para o guru indiano riu assim para ele, né? Aí o professor Ian Stevenson ficou um pouco chateado, né? Eu insisti, eu não estou entendendo a graça, né? Eu sou um pesquisador, vim aqui, você é um grande guru. A minha ideia é essa, de que a ideia da reencarnação pode reformar a humanidade. E o guru piorou ainda na sua risada, né? Aí o professor Stevenson franziu o senho, né? Aí o guru estendeu o dedo para o professor Stevenson. Meu querido professor, aqui na Índia, as crianças já nascem conhecendo e sabendo a verdade da ideia da reencarnação. Mas aqui no meu país tem mais estupradores, facínoras, bandidos, ladrões, talvez até do que no seu país. Pessoal, que lição o guru colocou. Que não basta uma crença, uma ideia. E aí a gente tem a doutrina espírita aqui no Brasil. A gente tem o que o guru fala lá, que o indiano tem, mas a gente tem o Evangelho de Jesus. Olha a aula de Jesus com Nicodemos. Então, mostrando a reencarnação como um valor moral, com essa ideia do professor Stevenson, da reforma da humanidade. Então, não basta a ideia da reencarnação somente. Ela precisa estar junto com o Evangelho de Jesus, e nós temos ela com a doutrina espírita. Então, vejam bem que coisa maravilhosa. Mas o professor Stevenson, veja bem, estudou casos e casos de crianças, e ele lançou esse livro também.
Vejam bem como eu gosto do tema, né? Crianças que se lembram de vidas passadas. Olha lá. Crianças que se lembram de vidas passadas, do Dr. Ian Stevenson. Outros casos, que ele saiu para o mundo, mas alguém aqui pode objetar. Bruno, vê bem, Bruno, o que você acabou de dizer. Na Índia, as crianças já nascem, é cultural essa ideia. Então, esses pesquisadores vão lá, as crianças dizem que se lembram, lê do engano. O professor Ian Stevenson era um pesquisador, um grande, um gênio. Aí ele lança a sua segunda obra para mostrar que não é só as crianças da Índia. Ele lança essa obra, Casos Europeus de Reencarnação. Casos Europeus de Reencarnação. Grave aí a capa, né? Então, vejam bem. Esse aqui é Crianças que se lembram de vidas passadas, tá? E esse aqui é Casos Europeus de Reencarnação. Casos Europeus de Reencarnação. Mostrando o quê? Que as crianças se lembram ainda, mas crianças na Europa também. Né? E não só crianças, adultos. Lá na América do Norte aconteceu um caso maravilhoso de Jenny Kukel. As pessoas citam muito o filme é belíssimo. Eu, quando vi o filme, eu chorei, né? O filme com aquela atriz Em Algum Lugar do Passado, né? Jane Seymour, que fez aquele filme, para mim, um dos filmes da minha adolescência, né? Eu, apesar de ser homem, é um filme da minha adolescência, Em Algum Lugar do Passado, com Jane Seymour e Christopher Reeve, aquele super-homem, fez super-homem, desencarnou paraplégico, triste, né? Mas a Jane Seymour, hoje já uma senhora, coroa, mas é impressionante que o olhar dela, quando jovem e agora, não permanece o mesmo, né? Que atriz bela. Então, vejam bem, ela interpretou no cinema Jane Kukel, que era a mãe que se lembrava de 4 filhos lá na Irlanda, em Malakai, não é? Ela se lembrava até da igrejinha de Malakai, e ela volta para buscar os 4. Veja, esse filme, está aí no YouTube. Um filme maravilhoso. E dos 4 filhos, tinha um que trazia um sentimento de culpa, que ela tinha pedido para ele guardar os outros 3 irmãozinhos, né? Então, vejam bem. Mas aí ela retorna e tem um contato com aqueles filhos já velhos, ela jovem e eles velhos. Ela se lembra de tudo, eles também se lembram, se emocionam. E todos eles resgatam o menininho, o mais velho, que tinha consciência de culpa. E ela, com aquele seu filho, o velhinho, com aquela jovem. Mas ali estavam o filho, que era o velhinho, e a mamãe. E ela lembrando que todas as tardes passeava de barco com ele e até diante. Você se lembra? Ela dizia para ele me lembra de tudo, mamãe, não é? Tão lindo. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Até aí, numa película arrebatadora, linda dessa, eu, Bruno, prefiro o livro. E a FEB, em muito boa hora, entrou em contato com Jenny Kukel, teve a permissão dos direitos autorais e lançou a edição da FEB, Federação Espírita Brasileira, né? Jenny Kukel, Minha Vida em Outra Vida, né? Jenny Kukel, Minha Vida em Outra Vida. Aqui está a foto de Jenny Kukel na outra encarnação, ela aqui nessa encarnação, né? Atrás do livro, e aqui na outra encarnação. É uma coisa, pessoal, isso é um encanto da vida, né? É um encanto da vida. Então, vejam bem, o querido professor Ranendra Banerjee estudou muitos casos, né? Estudou um caso célebre, Manica, a menininha que se lembrava do marido. Tem até um filme, Manica, Manica, não é? Então, é impressionante aquilo. Ela vai numa aldeia distante, o marido já está casado com outra esposa, mas ela é criancinha.
E ela, quando vê o marido faz aquela saudação que os dois sempre faziam, né? Namastê. O Deus que está em mim, sabe o Deus que está em ti. Se lembram de várias coisas. Agora ela ficou ali e começou a ter problema de ciúme da nova esposa, ter ciúme de uma criança, mas era normal. E ela comprovou a reencarnação. E com um padre que ajudou ela a achar o marido de outra vida, né? E ela volta para a sua aldeia, né? E o professor, o querido professor, Hernani Guimarães de Andrade, que é uma coisa linda, é o maior estudioso de reencarnação para mim. E vejam bem, pessoal, não estou querendo ser bairrista, não sou bairrista, mas eu, Bruno, considero o Hernani Guimarães de Andrade maior até do que o doutor Ian Stevenson e do que o professor Bonegi. Por quê? Os outros estudavam os casos, relatavam, traziam à tona. O Hernani Guimarães de Andrade não. Veja essa obra notável do professor Hernani Guimarães de Andrade, o Lavoisier, reencarnado aqui no Brasil, reencarnação no Brasil. Reencarnação, vários casos. Qual é o diferencial do professor Hernani Guimarães de Andrade? Né? Meus irmãos, aqui o Hernani, ele estudava aquela criança, se lembrava de outras vidas, e acompanhando o desenvolvimento, a cronologia das suas idades, a criança se desenvolvendo, crescendo, se tornando adolescente, homem adulto, e até onde ele pôde, ele acompanhava os casos. Isso aqui é notável, que pesquisador. E ele cita muitos casos aqui, cita de uma menininha, esse caso é muito belo, né? Deixa eu ler para vocês. Isso aqui eu vou ter que me esforçar um pouquinho, né? Que era a Dona Augusta, a avó da menininha, né? Zenaide era a mãe. Então, é uma coisa linda, linda, linda essa história, né? Essa história é uma coisa linda de morrer. Então, a netinha de Dona Zenaide tinha medo de aviões. Ela tinha desencarnado no local que tinha guerra na Itália, né? E que ela dizia, as canetinhas, ela não gostava de caneta, porque sabe o que é que os alemães faziam na Grande Guerra, pessoal? As bombas eram jogadas como os explosivos, como canetinhas. Caía, as crianças, às vezes, avisadas, pegavam aquilo horrível, né? Mas então, vamos lá. Dona Augusta ficava com a netinha, mas a netinha de manhã já saiu nos braços da mãe dizendo, né? 2 anos de idade. É bom salientar bem isso, tá? 2 anos de idade. Então, vejam bem. Mamina, hoje estou feliz. Então, veja bem. Hoje estou feliz. E a mãe disse, minha filha, você está feliz? Que palavra é essa, minha filha? Não sei, mamãe, estou feliz. E Dona Augusta passou o dia a menina citando isso, né? Tanto que a secretária das duas, quando a mãe retorna do trabalho, a secretária repete o caso, né? Que a menininha ficou repetindo o dia todo, estou feliz. E nesse momento, Dona Zenaide diz, mas ninguém aqui fala italiano. Aí a menininha de 2 anos de idade olha para a mãe e para a avó e diz, eu parlo. Meus queridos irmãos, vejam bem, isso aí é o nosso querido Hernani Guimarães de Andrade, vejam que coisa linda, né? São casos assim que ele traz. E eu parlo. Então vejam bem. Então, mostrando de forma documental esses 3 grandes pesquisadores, né? Que a reencarnação, a lei biológica, ela é verídica. Mas o que é que vemos? Há um fio, um laço social, um laço psicossocial, um laço psicoafetivo. Quer dizer, aquele grupo grande retorna, os grandes clãs. A gente não reencarna sozinho,
Eu aprendi isso. A gente reencarna em clã. Eu reencarnei aqui com o meu clã familiar, né? Minha mulher, minhas filhas, mas o parentesco em volta, a parentela toda da família, mas também os amigos que aparecem, né? Tem tantos amigos de outras vidas, né? Que é impressionante. Tá? Amigos que a gente reconhece, né? Como o meu querido amigo Amaro Carvalho, né? Amaro tem absoluta certeza. Meu querido amigo Luiz Jorge Lira Neto, né? Jorge não vai gostar, mas eu vou evitar informações. Jorge chegou na Casa dos Humildes, Jorge teve visões de reencarnação nossa, né? Fomos amigos em tal encarnação que isso não importa, né? Jorge tem essa possibilidade maravilhosa, né? Outro exemplo que eu quero dar aqui, minha querida amiga Valéria Pessoa, né? Tamanha afinidade, né? Que eu tenho, esse reencontro, que eu sei que todos vocês têm também. Uma pessoa que hoje a gente, pelas nossas atividades, né? As pessoas na Casa do Livro não sabem, né? Inclusive, outro dia, conversando com outra pessoa, amiga, disse, eu não sabia desse laço de vocês, que é um laço profundo também de reencarnação, né? Que é a minha querida amiga Zildete Mendonça. Né? Zildete sabe disso. Minha querida Zildete foi quem me ajudou no início, rapazinho, com os vídeos de Divaldo. A gente fez o primeiro grupo de estudo que teve na Casa do Livro. Né? E Zildete é essa alma boa, né? Que tem uma ligação profunda de outros avatares comigo. Né? E uns anos para cá, nossas atividades nos distanciou, embora nos falamos sempre, nos admiramos, mas não tem mais grupo de estudo, né? Mas é uma pessoa que eu trago no meu coração. Então, todos vocês, a gente tem um clã. A gente não reencarna. E quando a gente fala isso, o pessoal trata como tabu, não fala essas coisas. Isso é uma reencarnação meio biológica. Eu falei aqui de Amaro, falei de Luiz Jorge, que teve... Pessoal, isso é uma lei biológica, isso é normal. Isso tem que ser tratado de forma prosaica, com a maior naturalidade. Agora, sem querer aquelas histórias, aquelas baboseiras, que a turma quer dizer que foi rei, que teve uma grande encarnação. Não. Pessoal, a minha melhor edição é essa. A de vocês também. Tá? O espírito não retroage nunca. Ele está sempre... Então, por mais que doa, a minha melhor reencarnação é essa aqui. Mas, então, vejam bem. Então, vamos parar com isso que não tive uma encarnação importante para trás de mais valor que essa. Não. Não. Eu não estou falando socialmente, não. Estou falando espiritualmente, é o que tem importância. Essa é a minha melhor edição, é a de vocês também. Tá? Então, vejam bem. Então, para encerrar, eu vou trazer aqui o maior caso, encerrar com chave de ouro, que é a maior comprovação da reencarnação, que é essa obra belíssima, Eu Sou Camille Desmoulins, do grande estudioso espírita, o professor Hermínio Corrêa de Miranda. Mas antes, ele vai falar dos franceses reencarnados no Brasil. Então, nesse momento histórico aqui hoje, eu queria trazer Victor Hugo, esse grande francês, na obra Arte da Ascensão, psicografia de Divaldo, né? Vejam bem. Querido Victor Hugo diz o quê, né? Que na França era um povo muito que diziam que o francês era jactante. Tá? Mas não era jactante. É porque, segundo Victor Hugo, aqueles habitantes de Atenas reencarnaram na França no dia de Kardec.
Pessoal, vocês acham que Leon Denis veio de onde? Gabriel Delany, Camille Flammarion. Então vejam bem, Kardec, Berthe Fropo, Amélie Boudet, nas de geração espontânea. Quem faz a mais tempo faz melhor. Então, a França era habitada por um povo ateniense, veja o que diz o querido Victor Hugo. Vejam bem. Então, quando se estruturava a programação da reencarnação do missionário Allan Kardec em Lyon, como embaixador do Cristo, para dar início à era do Espírito Imortal, considerando-se as tarefas que ali se desenvolveriam 19 séculos atrás, na condição de sacerdote druida, tiveram em mente os instrutores da humanidade eleger Paris para receber tal espírito e tal evento. Receber Kardec, aquele druida, tá? E no evento da terceira revelação. Então vejam bem. Por que Paris tem que ser aquele centro irradiador da grande ideia? Porque nenhum país reunia condições naquele momento histórico que pudesse rivalizar com as conquistas ali adquiridas. Lugar algum, exceto Paris, dispunha dos requisitos culturais da inteligência para o tentame ímpar. Mas por que Paris? Então, continua o grande Vate francês, né? Escritor dos Miseráveis, Victor Hugo. Vejam bem. E naquele tempo ele diziam, né? Então, vejam o que é que o pessoal falava naquele tempo. Melhor ser vaiado em Paris, afirmava Chantão. E no mundo inteiro ignorado, do que aplaudido no mundo inteiro, mas em Paris desconhecido. Aí diz Victor Hugo, não era jactância nem presunção, e sim um retrato vivo de uma cidade que se sabia iluminada por um povo ateniense. Paris sabia, pressentia que estava iluminada por um povo ateniense, reencarnado ali. Então vejam bem. O que é que acontece? Aí vai haver o transplante, o encontro de São Luís, guia espiritual da França, com Ismael, guia espiritual do Brasil. Os dois se encontram nas esferas mais altas, né? Então, quando se organizavam os roteiros para o advento do Consolador na Terra, mediante a doutrina espírita, os abnegados e sábios mentores da França foram informados que ali se iniciaria o programa, mas que, todavia, iria se fixar por algum tempo em outro país, de onde se dilataria, abraçando todo o planeta. Então, dali a algum tempo, iria para outro país, onde dilataria, abraçando todo o planeta, a doutrina espírita. A França, onde renasceram os atenienses, olha o que diz Victor Hugo, estava assinalada pela glória, mas também por misérias, guerras externas e internas. Desse modo, tão logo implantado o ideal espírita, seria translandada a árvore evangélica, de cuja seiva a ciência se sustentaria para os arrojados cometimentos futuros. O Brasil, destituído de débitos, vejam bem, houvera sido escolhido para esse segundo período da realização espírita. Aí vejam o que ele diz aqui para a gente ir para o caso que eu trouxe, né? Então, muitos franceses renasceram em número expressivo no Brasil. Olha o que diz Victor Hugo. Muitos franceses renasceram em número expressivo no Brasil. Espíritas por segunda vez. Alguns outros
que conheceram a doutrina antes do retorno do corpo, a fim de promover a grande arrancada da divulgação e da realização doutrinária. Então veja que coisa linda. Que coisa maravilhosa, né? Ainda mais se for examinado que muitos dos modernos trabalhadores da série Espíritas são antigas personalidades francesas. A gente vai ver alguns aqui, né? Então, pessoal, o que a gente aprende com Victor Hugo, Arte da Ascensão, é que a gente aprende que os franceses estavam iluminados através da reencarnação por um povo ateniense. E o Brasil hoje, esse povo voltou e reencarnou no Brasil. Por isso esses grandes estudiosos, como você vê o Divaldo Franco, né? Todos eles, o Hernando Guimarães de Andrade, o Hermínio Miranda, né? Homens que deram a vida no ideal. Tá? Então, sempre de forma de graça, despojada, né? Como você vê, unir vil metal, né? Ele comercializar a mensagem espírita aí é inadmissível. Aí são obsessores que devem ter vindo da França também, né? Pessoal, então, o professor Hermínio Corrêa de Miranda lançou essa obra, Eu Sou Camilo Desmoulins, que foi uma experiência de regressão de memória que ele mesmo, Hermínio, andou um tempo que ele fez essas experiências com o jornalista francês Luciano dos Anjos. Então, vejam bem. Então, o querido Hermínio teve informação do plano espiritual quando fez essas sessões de regressão. Conversou com Chico Xavier, teve outras informações. E vamos ver alguns personagens, como o Victor Hugo falou, que reencarnaram na França aqui no Brasil. Primeiro, Luciano dos Anjos era um jornalista aqui do Rio de Janeiro, já desencarnado, né? Eu tenho um amigo de Vitória da Conquista, Luciano Novaes, né? Foi muito amigo do Luciano dos Anjos, se corresponderam até na morte do Luciano, né? Ele me contou coisas maravilhosas, grande espírita. E o Luciano dos Anjos fez a regressão, o que é que ficou constatado? Ele foi Lucien Camille Desmoulins. Olha o nome, né? Luciano Lucien. Jornalista na França, jornalista no Brasil. Uma revelação aqui. O grande hino da França é tido como de Roger de Ligny, né? Mas a regressão de memória comprova que a composição é de Camille Desmoulins. Não vamos entrar nem criar polêmica, nem celeuma, né? Mas vamos lá, reencarnou com Luciane Camille Desmoulins, a sua esposa, Lucille Desmoulins, que veio como sua filha. Lucille Desmoulins reencarna no Brasil como Ana Lúcia, filha de Luciano dos Anjos. Marido e mulher voltam como pai e filha. Seja uma coisa linda. Outro grande espírito, vejam bem. Esse foi um grande amigo de Chico Xavier, o Dr. César Bournier. Então vejam bem. Também jornalista. O Dr. César Bournier foi a reencarnação de Danton na época da Revolução Francesa. Reencarnou aqui no Brasil, Danton. Vejam bem. O Chico sabia, todos os amigos sabiam. O Dr. César Bournier tinha as informações. Teve uma vida dedicada ao ideal espírita dessa vida aqui. Vejam bem. Agora, teve uns que foram políticos lá e voltaram como políticos. Já. A regressão de memória revela, por exemplo, um grande jornalista que era de um temperamento, né, visceral, era um incendiário, Carlos Marrat. Pessoal, Marrat, segundo a informação do Hermínio, hoje a gente pode falar, porque esse povo todo está no plano espiritual, né? O Carlos Marrat foi a reencarnação do político, ex-governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, né? Ele mesmo que dizem que foi um dos que causador do estopim que levou Getúlio ao suicídio, né? Então, o Carlos Lacerda é a reencarnação do Marrat. Então, é uma linha, um contínuo
no tempo e no espaço. De uma vida para outra é muito pouco tempo para mudar até temperamento. Alguns conseguem, tá? Muito esforço, né? E ir para outro campo, pacificar mais o coração. Então, o que acontece? Momentos lindos, vocês vão ver agora. Né? Há uma reunião quando o Luciano dos Anjos entra em transe e está lá com as órbitas dos olhos, das pupilas dilatadas, né? Em transe. E tinha encerrado a regressão e o Hermínio explica através do passo, e ele ia voltando, mas quando ele volta, a filhinha do Luciano, as pessoas pensando que já estava no fim da reunião, ela conseguiu entrar, sentou junto do pai. Quando eles olharam, a menininha estava com as órbitas, né, as pupilas dilatadas, e o professor Hermínio Corrêa de Miranda notou que ela estava em transe. Mas esse transe não fora ele, o Hermínio, que colocou ela, como o Hermínio colocava o Luciano dos Anjos. Quem colocou a menininha na luz em transe foi o plano espiritual. Mas o Hermínio, muito sagaz, olha para o amigo Luciano dos Anjos e diz: Luciano, pergunte a ela, faça a pergunta. E Luciano dos Anjos, na frente de todos, se aproxima, pega nas duas mãos da filhinha, olha para ela com o maior amor e carinho do mundo. O pessoal me emociona com isso, né? Minha filhinha, quem foi Lucile de Moulin, que foi casada com o papai na época da Revolução Francesa e que foi muito feliz com o papai? Quem foi, minha filhinha? Quem foi Lucile de Moulin? E a menininha respondeu: fui eu, papai, Ana Lúcia Martinho dos Anjos. Meus queridos irmãos, quer mole ou quer mais, tá? Que momento, que beleza nessa lei da reencarnação. Mas há um momento mais emocionante ainda. O César Bournier, esse que eu falei que era Danton, grande amigo do Chico Xavier, lá de Minas Gerais, não conhecia Luciano. Luciano era jornalista aqui no Brasil. Ambos eram amigos do professor Hermínio Corrêa de Miranda. E o que é que acontece? O querido César Bournier vem a convite do Hermínio e chega numa reunião que já estava a meio, né? Então o pessoal foi lá, disse: Hermínio disse, peça para ele entrar em silêncio. Ele entrou. E o Luciano lá em transe, respondendo várias perguntas do Hermínio. Mas o Hermínio era muito assistido pelo plano espiritual. O Hermínio, naquele momento, olha para o Luciano em transe e diz: Camille, que ele estava falando com Camille de Moulin, né? Quem está aqui é o Dr. César Bournier, um amigo nosso de Minas, que veio nos visitar. Aí o Camille de Moulin diz: eu conheço, é o Marius. Meus queridos irmãos, todos lá na França, aqueles jovens jornalistas e advogados, conheciam Danton e chamavam Danton por esse nome, o Marius. Marius Danton. É o Marius. O César Bournier sabia, através do Chico, que ele mesmo era Danton. E o César fica atento, porque o César já era um homem velho em Jambé. Então, com quase 80 anos de idade. Já era um senhor de idade. Mas naquele momento o Camille de Moulin faz mais. Olha para o Hermínio e diz, né, sempre com a pupila dilatada, e diz: pede ao Marius para me dar um beijo. E pediu diretamente: Marius, dá-me um beijo. Pessoal, aquele pedido de dar-me um beijo, aquilo ali foi a senha que reacendeu a chama da velha amizade. Olha o pedido. Esse pedido tem uma coisa muito importante. Marius, dá-me um beijo. A senha que reacendeu a chama da velha amizade foi a mola que destravou todo o mecanismo desse reencontro. Por quê? Porque lá na França os dois morreram na guilhotina. E os dois foram ser guilhotinados juntos. Narra a história, e é verdade, que o Camille de Moulin
chorava feito uma mulher. O Danton não, corajoso, timorato, né? Então, no momento em que Danton vai primeiro ser guilhotinado, Camille pede: Marius, dá-me um beijo. O Danton ia dar um beijo no amigo, mas o carrasco Sanson não permite. Aí Danton, com aquela coragem, diz para o amigo: que importa, Camille? Nossas cabeças irão se beijar daqui a pouco no cesto da guilhotina. Então, aquele pedido, veja bem, é extraordinário, porque ele liga as pontas soltas de duas vidas. Então, naquele momento, no apartamento de Hermínio Corrêa de Miranda, estavam ali profissionais liberais, médicos, advogados, engenheiros. Estou dizendo homens que não eram piegas. Mas aquele senhor de idade já, César Bournier, se aproxima de Luciano dos Anjos, se abaixa e deposita na testa de Luciano um beijo. Mas naquele momento, meus irmãos, não eram César Bournier e Luciano dos Anjos. Era Danton que vinha e dava um beijo que o carrasco Sanson não permitiu lá na França, e depositou o beijo na testa do seu amigo Camille Desmoulins. Então, vejam bem, dois amigos que se reencontram 174 anos depois que se viram pela última vez sobre o tablado da guilhotina. E o professor Hermínio disse que a emoção de todos ali, aqueles homens probos, a emoção era insuportável, dando uma demonstração que o verdadeiro amor do marido com a esposa, que voltou como filhinha, a verdadeira amizade, ela não morre nunca. Pessoal, estamos vivendo uma época danada, em que não tratamos bem nem nossos amigos. O que é isso? Às vezes perde disputa política, né? Porque um é Lula, o outro é Bolsonaro. Lá na França foi pior, tinha guilhotina. O que a gente não pode suportar? O outro gosta de Bolsonaro, deixa, rapaz. É um direito dele. O outro gosta de Lula, deixa, ele tem o direito de gostar do que ele quer. O que é isso? Né? E você se permite gostar de quem queira também. Mas a verdadeira amizade, a lei da reencarnação nos une. E o périplo carnal é tão rápido, passa tão rápido. A gente vem, já está de partida, né? Olha a pandemia. Semana que vem, qualquer um de nós pode não estar aqui. Eu posso não estar aqui semana que vem. Por isso eu quero dizer que amo vocês todos da Casa dos Humildes. Amo muito. Seja a Casa dos Humildes, a minha família espiritual, né? Pessoal, então, eu quero encerrar. A gente fica admirado, né? Aí vem ele com E maiúsculo, olha para a gente e diz: como? Se eu vos falo das coisas da terra e não me compreendes, como me crereis se eu vos falar das coisas do céu? Jesus, já. Então eu quero encerrar aqui com aquele lema maravilhoso, né? A frase druida, que era a frase que Kardec mais gostava: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E convido vocês a orarmos juntos. Nesse final de nossa reunião, obrigado, Jesus. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos na carne, possamos valorizar a hora que passa, valorizar o momento presente, mais uma encarnação, que possamos juntos, com esse clã maravilhoso que nos presenteastes, nossa família, nossos amigos, os nossos adversários também, que talvez foram amigos ontem, serão nossos amigos amanhã, todos juntos, nessa hora de provações acerba,
para o planeta, possamos ter a certeza de que nós juntos chegaremos lá. E que, ao reverenciar a encarnação, pensemos assim, valeu o aprendizado. Não vamos ficar com saudade, Senhor, porque saudades eu tenho do futuro, pois é lá, Jesus, que reservas para todos nós a nossa felicidade. Saudade do futuro, Senhor. Meus queridos irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Meus irmãos, muita paz. Obrigado por mais essa oportunidade e a paciência que vocês tiveram em mais um estudo nosso. Até sexta-feira que vem, convidando a todos para amanhã, sábado, às 20 horas, no meu canal, uma entrevista com o nosso querido Fernando Veloso, uma entrevista, um bate-papo, eu e Fernando, quem quiser, 8 horas da noite, amanhã, sábado, no nosso canal. Beijão no coração de todos. Paz e bem.